Evangelho conforme nos escreveu Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Assim está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Verso 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida, por tudo que o Senhor está realizando em nossa existência. Obrigado, Pai Santo. Obrigado por esse momento termos o privilégio de ler a Tua Palavra e podermos meditar nela, contemplá-la. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, como nosso Supremo Mestre, o nosso Consolador, a ministre abundantemente sobre os nossos corações, nos trazendo paz, orientações, edificações para a nossa caminhada. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Por favor, pode sentar-se. É interessante como a sociedade vai mudando, as mudanças tecnológicas chegam, e à medida que essas mudanças tecnológicas chegam, algumas profissões vêm e desaparecem. Uma dessas profissões que desapareceu já há algum tempo é a chamada profissão do acendedor de lampião. No início do século XX e final do século XIX, antes da chegada da chamada energia elétrica, existiam nas cidades essa profissão. Era aquela pessoa que era paga pelo poder público para todos os dias, no início da noite, sair acendendo cada poste de iluminação pública. Imagine que trabalho! Ele saía com fósforos para acender cada lamparina que existia nas principais ruas e avenidas das cidades. Quando a energia elétrica chegou, o acendedor de lampião se tornou desnecessário e a profissão terminou deixando de existir. Mas é interessante a função dele. Cabia-lhe o papel de tornar a cidade, as ruas da cidade iluminadas. Eu estou dizendo isso porque eu estou olhando aqui para um grupo de pessoas cuja função é a mesma, cuja missão, cujo papel também é o mesmo. Compete-nos acender a luz, compete-nos levar a luz, compete-nos ser luz no mundo, a fim de que toda a treva que paira, não sobre a cidade, mas sobre os corações humanos, possam ser dissipadas. É isso que Jesus diz aos seus discípulos nesse texto, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. E é interessante que essa é a única imagem ou figura que Jesus emprega tanto para si como para seus discípulos, porque mais tarde ele vai dizer no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Que privilégio é o nosso, e nesse aspecto, ser como o nosso Salvador. Mas é claro que a luz que há em nós não é própria. Como a lua não tem luz própria, ela apenas é um grande espelho refletor da luz do sol. Jesus deixa bem claro que nós somos esses espelhos refletores da luz, da glória de Deus e de sua presença. A igreja de Jesus, cada cristão em particular,
tem a nobre missão de ser luz do mundo, de ser luz no meio das trevas, de ser ponto de referência de pureza, de santidade, para remover o que há de mais ruim no coração humano. Vós sois a luz do mundo. Porém, irmãos e irmãs, queridos, a primeira coisa que se requer da luz é que necessariamente ela esteja acesa. Não se pode esperar que uma lâmpada apagada ilumine alguma coisa. A luz, para que de fato possa remover, possa banir, possa destruir as trevas, ela precisa estar acesa, mesmo que seja tão frágil, mas por estar acesa, ela é capaz de remover qualquer tipo de treva. Da mesma forma em nós, à medida que nós nos aproximamos do nosso Salvador, à medida que experimentamos com Ele uma intimidade, uma comunhão, esta luz cresce em nós, a luz da presença de Deus, assim como Moisés, que passou 40 dias na presença do Senhor, e quando ele desce do monte, o povo vê o seu rosto iluminado, o povo vê o seu rosto brilhando, de tanta luz de Deus no seu coração. Requer-se que a luz esteja acesa. Luz apagada não tem utilidade. Da mesma forma somos nós, quando nós vivemos um cristianismo apático, quando vivemos um cristianismo meramente nominal, quando vivemos um cristianismo meramente religioso, quando a expressão da nossa fé é meramente intelectual, quando nós não temos uma intimidade com o nosso Salvador, quando não investimos a nossa vida no seu reino, quando não investimos tempo para conhecê-lo, nós passamos a viver uma espécie de cristianismo gélido, de cristianismo apático, de cristianismo que não é luz, de cristianismo que não influencia, de cristianismo que não transforma, de cristianismo que não ilumina os corações dos homens. Preste atenção, você querido, querida, que cristianismo deve ser vivido em sua intensidade. A fé cristã é a fé que deve ser vivida plenamente, como uma luz acesa. No momento em que essa luz começa a esmaecer, no momento em que ela começa a ficar apagada, ela então corre o risco de ser engolida, deglutida pelas trevas. Jesus diz assim: não se acende uma candeia para se colocar debaixo da mesa, mas lá em cima, onde todos veem. E não se acende uma candeia para se colocar em qualquer lugar, mas num lugar público. Assim como uma cidade edificada sobre o monte é a vida do cristão. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz. E para a luz resplandecer, ela precisa estar em alta voltagem, e essa voltagem é a intimidade com o seu Salvador. Cristão, que luz há em você? A sua luz está fraca, se apagando? Servo de Deus, como está a luz do seu compromisso com o seu Senhor? Como está a luz da intimidade com Deus? Ah, meus irmãos, um cristianismo frio, apático, meramente nominal é perfeitamente dispensável, porque ele não será influência no mundo. Da mesma forma como a luz, ela onde chega vai removendo as trevas. Não pode existir no mesmo lugar luz e trevas, porque a luz influencia as trevas e faz com que as trevas se convertam em luz. Da mesma forma é o Filho de Deus, quando ele vive uma vida em que sofre mais influência do que é influenciado, quando a sua existência é uma verdadeira incorporação de um viver mundano, ao invés de ser a incorporação da pessoa de Jesus, é uma luz apagada, e luz apagada não tem valor, porque ela deixou de ser luz, tornou-se porém trevas. Como está o seu coração? Como está a luz do seu amor pelo seu Salvador? Está acesa? Você deseja-o? Você tem tido o desejo de estar na presença dEle? Você o tem buscado com todo o seu coração? Você tem desejado conhecer sua palavra? Você tem testemunhado vividamente? Sua fé está em alta voltagem? Não, pastor, eu estou vivendo um momento de frieza, de apagamento, de apatia, de indiferença. Cuidado,
Cuidado, se a luz que há em ti, disse Jesus, são trevas, quão grandes trevas serão. A luz precisa estar acesa não só para iluminar os outros, mas para iluminar a si mesmo, para iluminar o nosso próprio coração. Irmãos, se há uma coisa que não pode existir, é onde há luz não se pode se esconder. A luz é um tipo de elemento natural em que onde ele está é perceptível. Os homens descobriram isso quando inventaram os faróis. Antes da invenção dos faróis, os navios navegavam pelos oceanos e não percebiam a costa, e de repente batiam na costa e muitas pessoas morreram. Eles descobriram que construindo uma torre bem alta, e lá em cima daquela torre colocando um grande luzeiro, uma grande fonte de luz, fazia com que, quando os navios se aproximassem da costa, percebessem exatamente a distância que havia entre eles e as rochas e as pedras e o litoral, e assim eles se desviavam facilmente dos acidentes. Da mesma forma, a luz que deve haver em nosso coração deve remover da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que enegrece, tudo aquilo que coloca em trevas a nossa alma. Nós precisamos ser luz, sobretudo para nós mesmos. Nós somos a luz do mundo, e quando a luz chega no nosso coração, ela deve suplantar as trevas. A Bíblia diz assim em João 1,5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glorificado seja Deus. Onde a luz de Jesus entra, onde a luz de Jesus penetra, onde a luz de Jesus alcança, trevas não podem existir. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Ele está claramente dizendo que a luz dele já entrou em nós e que removeu do nosso interior, removeu do nosso coração tudo aquilo que não o agrada e que nos transformou em luz. É muito triste ver que o nível de cristianismo vivido por muitas pessoas hoje não é nem de longe uma imagem da luz de Deus em seus corações, como muitas pessoas ainda estão, uma vez que já foram iluminadas pelo Senhor, ainda estão imersas nas trevas da hipocrisia, do pecado, da vaidade, da ambição humana e de coisas que de fato não agradam a Deus. Se a luz de Cristo brilhou no meu coração, ela deve remover tudo aquilo que é trevas, e ela brilhou não só uma vez, mas deve brilhar todos os dias, porque à medida que eu me aproximo do Senhor, é como eu me aproximo do espelho. Espelho é assim: quanto mais longe dele, você ainda pode se ver, mas à proporção que você vai se aproximando dele, à medida que você vai se aproximando do espelho, você vai tendo uma visão mais nítida de si mesmo. Da mesma forma é a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. À medida que eu me aproximo de Deus, mais consciente eu sou daquilo que preciso ser e não sou. É apenas na proximidade do espelho que eu vejo os defeitos do meu corpo, da minha pele, que eu vejo os defeitos da minha imagem. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo de Cristo Jesus, mais consciente eu sou do meu pecado. Como é um contrassenso ver que pessoas se arrogam, se exaltam de sua própria santidade, pessoas que se acham tão santas e que se arrogam de sua própria santidade, de fato não são santos. Por quê? Porque quanto mais santo a gente é, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais os seus focos revelam as protuberâncias da nossa alma e do nosso coração. O santo é aquele que se enxerga mais.
O santo é aquele que se vê mais, é mais sensível, porque contempla de mais perto todos os defeitos de sua alma. O arrogante é exatamente aquele que não consegue ver porque a sua imagem está turva, ele vê de longe porque ele não vê através da luz de Jesus. Eu quero perguntar a você nesta noite, meu querido ouvinte, minha querida irmã e irmão, meu querido irmão, que trevas ainda há na sua vida que precisa ser banida pela luz de Jesus? Porventura há alguma treva no seu comportamento, nos seus hábitos pessoais que precisam ser removidos pela luz de Jesus? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não pode prevalecer, não pode prevalecer. Eu não posso dizer que a luz de Cristo brilhou em meu coração e ainda está, e ainda viver um estilo de vida completamente mergulhado em trevas, trevas do mundanismo, trevas do pecado de maneira geral. Eu não posso dizer que a luz do Filho de Deus raiou em minha alma se ainda estou enclausurado, acorrentado por hábitos, por vícios. Se a luz brilhou, ela tem que empurrar para fora as trevas, ela tem que empurrar para fora todas as trevas. Jesus disse assim: os olhos de vocês são a luz da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, será trevas. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: o que a gente vê não é necessariamente o que se vê externamente, o que a gente vê é o que está dentro de nós. Querido, que tipo de luz você tem no seu coração? Aliás, eu vou ser um pouco mais específico: que tipo de luz você tem sido para o seu marido, para a sua esposa? Que tipo de luz você tem sido para os seus familiares, para o seu patrão, para os seus empregados, para os seus alunos, para os seus vizinhos? Uma luz esmaecendo, morrendo, apagando-se, uma luz que aos poucos é engolida pelas trevas? A luz que devemos ser é uma luz que guia as almas dos homens, atraindo-as para Cristo Jesus. Há uma característica muito peculiar da luz, porque a luz, ela traça o caminho, ela guia o caminho a seguir. Como cristãos, como filhos de Deus, a igreja deve ser esse guia, esse referencial de pessoas nobres. Ainda que a moralidade não seja algo que nos dê a salvação, mas as melhores pessoas do mundo devem ser os filhos de Deus. As pessoas mais santas, mais honestas, mais nobres. O que nós vivemos muitas vezes hoje em dia, queridos irmãos, é um cristianismo dissociado de uma vida ética. Mesmo que entendamos que um compromisso com a ética não necessariamente salva a pessoa, porém, o que se vê muitas vezes é uma fé meramente localizada no cérebro e dissociada da vida da pessoa, dissociada do modo dela viver. Eu sou cristão, mas eu posso roubar na conta de água e luz. Eu sou cristão, mas eu vivo em mentira. Eu sou cristão, mas uma coisa é lá na igreja, outra coisa é aqui em casa. Eu sou cristão e eu dou um péssimo testemunho para o meu marido. Eu sou cristão e eu vivo em pé de guerra com as pessoas. Eu sou cristão e todo mundo na minha rua é intrigado comigo. Eu sou crente, mas e daí? Eu acredito em Deus. Isto não pode existir, não pode ser. Não naquilo que Jesus está dizendo, que nós somos a luz do mundo, e como luz nós somos guias para as almas dos homens.
A gente fica vermelho quando ouve de maus testemunhos de filhos de Deus, em todos os lugares, em todos os momentos, quando se vê pessoas que quando deveriam dar testemunho, quando deveriam ser luz, se tornam tropeços para o Filho de Deus, tropeços para a igreja. E quão triste é, irmãos, quando nos achamos em tal situação, quando a luz que há em nós, na verdade, é trevas. A luz guia, as trevas fazem tropeçar. A luz orienta, as trevas desorientam. A luz conduz a pessoa a Deus, as trevas conduzem ao inferno. Quantas pessoas muitas vezes há que são decepcionadas com a igreja, decepcionadas com os crentes, acham que todos os crentes são uma espécie de facínolas, de gente farsante, de gente hipócrita, porque conhecem e convivem com pessoas que de fato são assim. São pessoas cuja vida não tem nenhum compromisso com o evangelho. Hoje se diz: seja crente, faça uma adesão à igreja, frequente a igreja e basta. A igreja se transforma numa espécie de associação religiosa, de entretenimento, mas as pessoas vivem como se Deus não exigisse nada mais delas. Meus queridos e queridas irmãs, quando Jesus pensa em nos dizer: vós sois a luz do mundo, Ele pensa numa comunidade que vai ser referência em tudo aquilo que é bom. Ele diz em Filipenses o seguinte: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que é perfeito, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. É na igreja, se rodarem o mundo todo e não acharem um homem de bem, deve se achar na igreja. Dizem que um filósofo grego saiu de casa ao meio-dia com uma lamparina acesa. Ele saiu para a praça pública ao meio-dia com uma lamparina acesa. E as pessoas, vendo aquela cena patética, perguntaram: ô filósofo, o que você está fazendo nessa hora da noite com uma lamparina acesa, essa hora do dia com uma lamparina acesa? Ele disse assim: eu estou procurando um homem honesto. Naquela época ele já tinha dificuldade de encontrar. Imagine hoje. Mas ele não deveria ter dificuldade de encontrar entre o povo de Deus, porque é verdade que se a mensagem do Evangelho não nos transforma em luz, nós ainda não a recebemos em nosso coração. Se a igreja não é a melhor, não tem gerado as melhores pessoas que o mundo precisa ter, ela não tem sido de fato o corpo de Jesus. Se os funcionários mais trabalhadores, mais honestos não são cristãos, se os patrões mais amáveis, mais misericordiosos, mais bondosos, mais honestos não são cristãos, se os melhores pais que há no mundo não são cristãos, se os melhores filhos que há no mundo não são cristãos, se os melhores vizinhos que há no mundo não são cristãos, então não há cristianismo na terra. Porque a luz que há em nós deve ser uma luz que nos transforma em luz para o mundo, uma luz que guia, que orienta e que não pode ser escondida. Vós sois a luz do mundo. Não é uma mera preocupação com testemunho, com uma vida dupla, de ser uma coisa para si e uma coisa para as pessoas. Isso não pode existir. Não podemos confundir testemunho cristão com farisaísmo. O que somos, somos perante Deus e perante os homens. O que somos devemos ser no nosso quarto fechado e na praça pública.
O que somos devemos ser no culto dominical, bem como no nosso trabalho amanhã na segunda-feira. O que somos devemos ser em todos os lugares mesmo. Não uma vida dupla, uma vida dentro da igreja e outra vida fora do portão. Se a luz que há em nós é luz de verdade, ela brilha e ela permanece. Eu pergunto a você, marido, a sua esposa vê em você uma referência de luz? Meu marido é um homem de Deus, eu vejo nele luz de amor, luz de paciência, luz de bondade, luz de misericórdia, luz de carinho, luz de afeto. Eu pergunto a você, esposa, que luz o marido vê em você? Ele vê luz de respeito, luz de honra, luz de cuidado, luz de paciência. Que luz os seus pais veem em vocês, filhos? São pequenos fachos de luz ou pequenas nódoas de trevas? E em vocês, pais, e em vocês, funcionários, em vocês, que tipo de luz seus patrões veem? Eu fico vermelho de vergonha quando estou num lugar que alguém me diz que o pior funcionário da empresa, da escola, da universidade é um crente. Eu não sei onde esconder a cabeça. Quando alguém diz que o pior pai que existe naquela rua é um crente, o pior marido que existe é um crente, a pior esposa é uma crente, o pior filho. Olha, preste atenção, se o seu cristianismo não muda seu modo de viver, corra para Cristo, porque Ele ainda não lhe alcançou. Não lhe alcançou. Nós não podemos viver um cristianismo em secreto. O cristianismo é uma vivência com Deus que nos leva necessariamente para iluminar o mundo que está em trevas. Jesus não tem seguidores secretos. Até porque quando o Filho de Deus, onde quer que ele esteja, as pessoas identificam. Ele não precisa chegar e dizer: ei, eu sou cristão, eu sou crente. As pessoas identificam. Há uma áurea de luz nele, em seu modo de viver, em seu modo de falar, em seu modo de tratar as pessoas, de amar as pessoas. Há algo nele que faz com que as pessoas cheguem a perguntar: escuta só, tem algo diferente em você, eu não sei o que é. Mas quando a nossa luz não é identificada, é porque ela não existe. Eu me lembro daquela história que li, meio jocosa, daquela mulher que trabalhava numa empresa há muitos anos, e um dia ela chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu gostaria de contar uma bênção na igreja. O que foi, irmã? Pastor, é o seguinte, meu patrão lá na empresa se chateou com os crentes, ficou muito zangado com os crentes e resolveu demitir todos os crentes. E o pastor perguntou: que bênção é nisso, irmã? Oxe, eu não fui demitida, eu não fui demitido, os outros foram, mano. Aí ele perguntou: é mesmo? Por que você não foi? Você é besta? Eu nunca contei para ninguém que eu sou crente. Estou há 20 anos lá, ninguém sabe que eu sou crente. Se há 20 anos convivendo com pessoas, ninguém viu nada em você, ninguém notou luz de Deus em você, porque não há luz. Não há luz. Eu não estou falando de identificar que você é religioso, que você é evangélico. Isso aí não é isso. É ser diferente. Agora, a luz que há em nós é uma luz que deve glorificar a Deus. Jesus diz no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós não brilhamos, não influenciamos, não guiamos as almas dos homens para Deus, não para dizer que nós somos a comunidade guardiã da ética mundial,
não para nos arrogar, dizendo que a igreja em si mesma é a resposta para o mundo, não para trazer vanglória para si mesmo, não. O modo de viver da igreja é para trazer glória, que os homens olhem para você, que seu patrão olhe para você e glorifique a Deus, que a sua esposa olhe para você e glorifique a Deus, que seu marido olhe para você e glorifique a Deus, que seus pais olhem para você e imensamente grato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida e glorifique a Deus, que seus filhos olhem para você imensamente gratos pelo poder de Deus na sua vida e glorifique a Deus. É quando a graça de Deus nos alcança, ela vai gerar gratidão a Deus, vai gerar louvor a Deus. Mas às vezes, atenção, muita atenção, se o meu modo de viver não gera louvor a Deus, gera repulsa por Deus, gera repulsa, gera revolta. Como disse, há muitas pessoas magoadas com Deus e muitas vezes com a própria igreja e muitas vezes com a fé, por causa de tropeços, por causa de pecados, por causa de maus testemunhos. Nós estamos começando o mês de missões, nós queremos ser luz para o mundo, queremos ser luz para essa cidade, luz para esse estado, mas primeiramente precisamos verificar como está essa luz dentro de nós. Como está essa luz no seu coração? Como está esta luz na sua vida? Você é luz, meu irmão. Deve ser luz, porque Jesus está em você. E se Ele está em você, Ele deve produzir na sua vida tudo aquilo que deve trazer glórias para Deus. Eu quero que você agora curve sua cabeça e pense: será que eu tenho sido luz na minha casa? Será que a minha esposa tem se inspirado em mim para amar a Deus? Será que o meu marido tem se inspirado em mim para se voltar para Deus? Será que os meus filhos têm sido influenciados para servir a Deus por meu intermédio? Será que o meu patrão tem visto, tem sido influenciado pela minha fé, pelo meu modo de viver a vida cristã? Será que os meus empregados têm visto a luz de Deus em mim? Será que os meus vizinhos percebem a luz que há em mim? Que luz há no seu coração, querido? Se Cristo há em você, se Cristo está em você, você é luz. Não deixe a luz apagar. Se aproxime dele, achegue-se a ele todos os dias da sua vida, intensifique sua comunhão e intimidade com ele. Deixe que sua luz remova do seu coração todo tipo de trevas. Se há alguma treva na sua alma hoje, se há alguma treva de comportamento, se há alguma treva de atitude, de sentimento, diga: Jesus, brilha em mim. Jesus, remove agora da minha vida, eu te peço. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E se Ele está brilhando em você, você vai ser a luz para sua casa, você vai ser a luz para os seus filhos, você vai ser a luz para todas as pessoas que estão ao seu lado, e vão glorificar a Deus, vão glorificar a Deus por seu intermédio. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, nós
nós te louvamos por tua santa palavra. Te louvamos porque reconhecemos que precisamos muito viver tudo isto que ouvimos. E pedimos que o teu Santo Espírito, Espírito de luz e de graça, ministre tudo isso em nosso coração, para que sejamos luz, para que sejamos fonte de luz, da luz perfeita de Jesus, emanando para os corações dos homens. Senhor, remove do meu interior, como Davi, nós pedimos: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Eu peço pelo teu povo querido, pelo meu irmão, pela minha irmã, ó Deus, que sejamos reflexos da tua glória, onde quer que estejamos, que a tua santa igreja seja luz radiante para influenciar o mundo, para remover as trevas desse mundo para Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, faz isso em nós, faz isso por meio de nós. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Abençoa.